Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato, né, de uma semana que começa aparentemente sem uma grande escalada de temas, mas aqui no início a gente tem que falar de um fato ocorrido no sábado, que marca a política brasileira pela morte, né, do ex-vice-presidente da República, ex-senador, ex-deputado federal por Pernambuco, foi presidente da Câmara, num período de chumbo, e era o presidente da Câmara quando a Câmara foi fechada, num dos momentos da ditadura, e ele não se posicionou contra, necessário dizer aqui, né? Foi deputado estadual por Pernambuco, né? Militante do movimento estudantil nos anos 60, no final dos anos 50, né, e início dos anos 60, o ex-vice-presidente Marco Maciel, que morreu aos 80 anos, no último sábado, depois de um longo, em torno de 8, 9 anos, de padecimento com o mal de Alzheimer. Marco Maciel foi uma das maiores expressões do que a gente pode chamar de direita liberal e democrática do país, em que pese o apoio que ele deu à ditadura militar, mas teve um papel fundamental na construção da saída brasileira daquele momento de chumbo da história nacional, porque foi um dos construtores, né, da dissidência dentro do partido da ditadura, a Arena, o PDS, né, e construção da Frente Liberal dentro do PFL, que se uniu ao PMDB, né, e que levou à vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Marco Maciel era um artífice da conciliação, era um político conservador, de ideias conservadoras, mas profundamente honesto e profundamente conciliador. Era um construtor de pontes. E o mal de Alzheimer, que é um mal, que é uma doença que eu costumo dizer que ela nos aprisiona, né? Aprisiona a nossa alma, mas libera a consciência, porque a razão vai embora muito antes do sopro vital, da energia vital que nos mantém vivos. Então, o mal de Alzheimer nos tirou a convivência sempre lúcida e sempre necessária de Marco Maciel na política, há coisa de 10 anos antes da sua morte definitiva, que aconteceu no sábado. Uma pena, Eumano, você também foi muito próximo do Marco Maciel, né? O que ele representava para a política brasileira? Bom dia, Lula. Bom dia a todos que nos acompanham. É um fato muito triste, né, a morte do Marco Maciel. Eu, por cacoete de repórter de política, eu não sou muito de elogiar políticos, não é muito eu não tenho muito esse costume, eu perdi essa mania de elogiar político, mas o Marco Maciel é uma exceção. De fato, eu tive o privilégio de contar com o Marco Maciel como uma fonte de informação ao longo de muitos anos, principalmente no período em que ele foi vice-presidente da República, um pouco antes até, a partir de 94, quando eu me aproximei mais dele, eu trabalhava ainda na Folha de São Paulo, depois eu fui para Isto É, e o Marco Maciel se transformou numa fonte constante de informação. O assessor de imprensa dele era o Otávio Veríssimo, um amigo, que ainda também foi estudante da UNB, um pouco antes de mim, tinha uma relação muito boa, e o Marco Maciel era aquela pessoa com quem eu conversava sempre para ter uma boa análise política, uma avaliação, também eventualmente me passava até algum tipo de documento importante para os temas que eu tratava. E aí, Lula,
primeiro falando dessa relação comigo, então eu tive esse privilégio, e era sempre uma pessoa que me recebia, e muito nessa condição. Fazia avaliações políticas, ele muito que ajudava a prospectar o que poderia acontecer, era uma pessoa muito bem informada, que transitava por todos os grupos mais conservadores, mas que tinha também, pelas características políticas dele, ele desfrutava do respeito também das pessoas que não eram do mesmo campo político dele, também no caso de quando ele era do governo, os setores que eram da oposição. Aí, falando um pouco das coisas que você falou, as características do Marco Maciel. Ele era, antes de tudo, um político moderado, um conservador, muito católico, com formação sólida, religiosa, e, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que, naquele mundo de jogo pesado da política, ele conseguia transitar com uma certa leveza, ele tinha uma certa timidez, né? Ele tinha algumas expressões muito típicas que ele usava quando ele estava numa situação que ele não estava muito confortável. Ele sempre tinha uma expressão, poxa, poxa, quando ele falava, poxa, poxa, quando alguma coisa ele não estava sabendo o que dizer bem, dava um sorrisinho tímido. Mas ele tinha um projeto de reforma política importantíssimo para o país, era um projeto republicano, um projeto que dava... Ele era, o Marco Maciel, uma pessoa de profundos princípios republicanos, tinha uma noção muito grande do papel dos poderes da República, de como os poderes deveriam se conciliar. Ele gostava muito de usar a expressão a equipotência dos poderes, quando ele dizia, né, era uma expressão muito do Marco Maciel, e ele tinha essa característica, Lula, da moderação. Então, quando ele foi nomeado governador biônico de Pernambuco pelo Ernesto Geisel. Então, ele mantinha uma proximidade com o Ernesto Geisel, e na questão do fechamento do Congresso, é um episódio que o Marco Maciel é um dos episódios em que ele não fica à vontade, e o que ele consegue, o gesto que ele faz, muito tímido, muito discreto, de que ele não concordava com aquilo, ele não vai à solenidade no Palácio que acontece o fechamento do Congresso. A gente está falando do fechamento do Congresso em 77, no famoso pacote de abril, que foi a segunda vez. O Congresso foi fechado pelo AI-5, depois reaberto e fechado pelo Geisel em 77, no pacote de abril. Exatamente. O Marco Maciel era presidente da Câmara, e ele chega a ter uma conversa com o Geisel sobre isso, e ele não vai à solenidade final. É um gesto que ele faz, ele não se posiciona contra, mas ele também não se posiciona a favor. Isso tem a ver muito com as características pessoais dele, como ele enxergava a política. E aí, quando ele, no final da ditadura, ele é um dos líderes da dissidência da Frente Liberal, que depois vem a ser o PFL, que é o setor que sai do PDS para apoiar a candidatura do Tancredo, na verdade, ele está fazendo um gesto na mesma direção do que preconizava o Ernesto Geisel, o padrinho dele na política da ditadura. Quer dizer, ele dá um passo à frente, saindo do governo militar. Não é um rompimento, mas ele faz esse gesto. Vamos lembrar que os nomes principais do PFL, né, da Frente Liberal, eram o Marco Maciel e o Aureliano Chaves, que era o vice-governador. Não, vice-presidente. Vice-presidente. O documento da Frente Liberal, que sacramenta a aliança, o documento da Aliança Democrática, que sacramenta essa aliança entre a Frente Liberal e o MDB para eleger o Tancredo, ele é assinado por 4 pessoas. Pela Frente Liberal, ele é assinado pelo Marco Maciel e pelo Aureliano Chaves, e pelo lado do MDB é assinado por Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, para ter uma noção do tamanho do Marco Maciel, que era muito novo. Eu acho que ele tinha em torno de 40 anos nessa transição, ele era muito novo ainda. Nós estamos falando de fatos de 40 anos atrás, ele morreu com 80 anos, exatamente. Ele tinha 43 anos, 43, 44 anos ali na eleição do Tancredo. Então, ele era um político muito jovem, mas muito experiente já tinha sido presidente da Câmara, já tinha sido governador de Pernambuco. Então, ele tinha uma bagagem, e ele chega em Brasília, depois como senador, depois como vice-presidente da República. Então, é um político que eu tenho especial admiração, rara. É um político raro no Brasil, e um político que tinha essa capacidade de pensar a República, não pensava em sentido personalista. Claro que ele era um político que jogava nas regras da política,
e jogava entre políticos que jogavam pesado, né? Marco Maciel, Jorge Morhausen, né? Ele era de uma... Mas ele era um pouco um algodão nos cristais. Até uma coisa que eu sei é que quando as reuniões começavam a ficar tratando de assuntos pouco republicanos, o Marco Maciel sempre arranjava um jeitinho, ele arranjava uma desculpa, saía, e não ficava muito, não. Uma característica dele, Lula, eu cheguei a fazer um trabalho mais profundo sobre ele, uma característica dele, eu não encontrei nenhum adversário dele, ou aliado, qualquer pessoa, que falasse de qualquer questão moral do Marco Maciel, qualquer questão relacionada ao mau uso de verbas e tudo mais. Ele gostava de cargos, chegou a ser conhecido como ministro rural, quando ele era chefe da Casa Civil do Sarney, não se entenderam, acho que ele queria, Sarney ficou enciumado ali com o Marco Maciel, e ele nomeava os representantes do rural, que atendia muito aí as bases nos rincões do país. Mas diga lá. Deixa eu aproveitar então esse gancho. De fato, o Marco Maciel merece todas as nossas homenagens, mas porque ele era, como eu falei aqui no início, e isso que o Eumano descreveu, um representante da direita liberal e democrática no Brasil, e direita liberal e democrática que nunca vingou eleitoralmente e nunca venceu eleição nacional com um representante próprio, e sempre engravidou projetos esquisitos, projetos proto-autoritários, como o atual, né, de Jair Bolsonaro. E aproveitando esse gancho, Eumano, eu trago aqui um artigo, né, do cientista político, do sociólogo Celso Rocha de Barros, que está na Folha de São Paulo de hoje. Vou ler alguns trechos para orientar a nossa análise aqui. A crise política de 2022. O Brasil tem uma grande crise política contratada para o futuro próximo. Não há nenhuma possibilidade de nossa vida democrática transcorrer tranquilamente enquanto esperamos por ela. Se quisermos algum vislumbre de normalidade institucional, é preciso matar a crise na origem. Aí ele fala que o Bolsonaro, né, vem exercendo, né, o seu papel de presidente, vem exercendo a sua presidência de maneira extremamente autoritária e desenhando, dando os contornos dessa crise que só tende a se agravar. Aí ele diz o seguinte, que o mundo político inteiro sabe que Bolsonaro sonha com um 6 de janeiro, movimento que aconteceu nos Estados Unidos esse ano, antes da posse do Joe Biden, quando pessoas, um grupo de extrema-direita armado invadiu o Capitólio e colocando em risco a democracia americana, né? Algo como a invasão do Capitólio americano por extremistas de direita, caso perca a eleição de 2022. Né? Aí ele vai falando das evidências, né, de que o Bolsonaro pretende isso, né? E conclui dizendo o seguinte, que Jair Bolsonaro tem grandes chances de ser preso quando deixar a presidência. A CPI já documentou ao menos 90 mil mortes causadas diretamente por sua recusa de comprar vacinas. Agora, o jornalista Jamil Chad, né, mostrou que Bolsonaro recusou-se a comprar 43 milhões de doses da vacina do consórcio COVAX Facility em 2020, o que deve jogar o número de brasileiros que Bolsonaro comprovadamente matou, né, para lá dos 100 mil. Né, já dá uma cadeia boa, a não ser que haja golpe. Isto é, o golpismo de Bolsonaro recebeu um novo estímulo com a exposição de seus crimes pela CPI da pandemia e agora tem data marcada para se manifestar. Até lá, que vida política é possível? Qual o horizonte de acordos entre partes que podem estar guerreando nas ruas em pouco mais de um ano? Como evitar que a certeza de um golpe em 22 não antecipe os conflitos para agora? Alguém quer comemorar o fim da pandemia com uma guerra civil? Para evitar a crise de 22, é preciso construir candidaturas que esmaguem Bolsonaro, de preferência já no primeiro turno. É preciso matar no berço o debate sobre sistema de votação para o ano que vem. E é preciso que as Forças Armadas deixem claro
que abrirão fogo contra os golpistas. Nada sustentará a democracia melhor do que o medo de morrer de quem pensa em ameaçá-la. No caso, os bolsonaristas. Esse é o artigo do Celso Rocha de Barros na Folha de São Paulo hoje, e eu te digo, é forte, mas é lúcido. Quero aproveitar ele aqui porque ele toca em alguns temas essenciais para a gente começar a discutir aqui. Há uma reforma política, um arremedo de reforma política em curso na Câmara dos Deputados, sob a liderança de Arthur Lira, presidente da Câmara, bolsonarista, como nós não cansamos de falar aqui. Essa reforma, esse arremedo de reforma, ele não se furta a discutir o voto impresso, o que é uma loucura para este momento e pensar em voto impresso para 2022, simplesmente porque isso é uma forma de embaçar o debate. Você pode pensar em criar, né, um sistema de recibo, de voto impresso para eleições futuras. Para 2022, simplesmente não dá tempo. Você tem mais de 500 mil urnas eletrônicas. Você teria que primeiro estabelecer um programa, né, para colocar nessas urnas que faça a previsão da impressão. Criar máquinas de impressão que sejam acopladas a essas 500 mil urnas, com urnas de acrílico, né, nas quais os votos impressos serão depositados, né, depois de digitados na urna eletrônica. Simplesmente não tem tempo para fazer isso. Não há tempo para fazer isso pensando na eleição de 2022. E defender esse voto impresso é jogar com a crise. E a gente sabe que jogar com a crise é uma das estratégias, é uma das táticas de Bolsonaro para empatar o debate. Mas aí eu coloquei aqui na tela uma definição, o distritão, que é outra questão assim que a gente tem que se debater, que é crucial, porque o que é o distritão? É a transformação, né, de cada estado da federação num grande distrito eleitoral, né, e seriam eleitos independente dos partidos e coligações partidárias aos quais pertencem, os candidatos com o maior número de votos para deputado federal ou para deputado estadual em cada estado e no futuro para vereador, né, em cada município brasileiro. Como o sistema é hoje? Hoje você não desperdiça voto, né? Mesmo que você tenha votado num candidato que não se elegeu, aquele voto se soma à votação da legenda do candidato e há uma distribuição de votos em torno do coeficiente eleitoral de cada estado, que é definido em razão da população, e há uma distribuição partidária daquele voto. É um sistema imperfeito, sem dúvida, é um sistema imperfeito, mas é um sistema muito melhor que o distritão. Por quê? Porque ele faz com que a sociedade se organize em torno de partidos políticos. E partidos políticos organizam a sociedade, teoricamente, a gente sabe que não é assim no Brasil, mas a gente não pode matar as coisas porque elas são imperfeitas, a gente tem que tratar de corrigi-las. Os partidos políticos organizam a sociedade em torno de ideias e de projetos políticos, né? O distritão, ele será o suprassumo das personalidades. Então você vai ter em disputa pastores e bispos evangélicos, eventualmente um padre muito popular, né, palhaços, comunicadores ou youtubers, né, que é a versão radialista moderna, né, ou personalidades forjadas por meio das fake news, que terão muito voto e que integrarão
formarão a Câmara dos Deputados, num debate que não se dará pela qualidade política do que está em debate. O distritão é a morte do sistema da democracia representativa da maneira como nós conhecemos hoje. E há um alerta: o distritão tem muitos apoiadores na Câmara dos Deputados. O distritão não é desejado por nenhuma liderança que tenha condução sobre os partidos políticos. Mas a gente sabe que essa Câmara dos Deputados já é deformada em sua composição, é a pior Câmara dos Deputados da história da República Brasileira, e ela já é deformada pela ascensão de deputados que se elegeram por meio das redes sociais e por meio do discurso de ódio e do discurso de fake news. Mano, como esse debate pode ser abortado no Senado, né? Há pouco tempo para que eles ajam, porque a legislação eleitoral tem que ser alterada, por norma, até o dia 3 de outubro. Então, essa discussão ela está em ritmo acelerado na Câmara, mas os senadores podem segurar isso para botar um pouco de consciência, né, nesse momento. Mas o fato é, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, dirige esse debate de uma forma perversa e nefasta. O que você acha disso, Eumano? Olha, Lula, primeiro em relação ao distritão, lembrar que o autor original da proposta de distritão foi Michel Temer. Em 2010, ele na vice-presidência da República, havia no Congresso uma discussão sobre reforma política, como sempre há, e ele introduziu essa discussão do distritão. Eu concordo com você, muito prejudicial aos partidos, por pior que eles sejam, porque ele acaba com o coeficiente eleitoral, né, que dá aos partidos um determinado número de vagas e que é composto pelos principais nomes de cada partido, mas ajudando a obedecer à proporcionalidade dos votos obtidos por cada uma das legendas. Então, isso acaba e fica o voto personalizado em cada deputado, sem o corte do partido, sem a influência do partido. Então, isso para os partidos, eu não tenho noção ainda dos desdobramentos disso para o partido, mas de como isso vai, na prática, acontecer, mas o fato é que os partidos perdem importância, e como você disse, esses nomes populares, populistas, de ocasião, aventureiros, pessoas mais conhecidas na mídia, tudo isso serão as pessoas que terão mais chance de serem eleitas, também pessoas que tenham condição de ter votos em todo o Estado, e não apenas num distrito menor, que seria o voto distrital puro. Quem discute esse assunto há mais tempo, há mais ou menos uma compreensão de que o ideal no Brasil seria o voto distrital misto, uma parte dos votos sendo reservada à proporção e a outra parte voltada aos distritos. Então, acho que isso é uma discussão que tem que ser tratada. E aí, indo aí para a parte do voto impresso. Lula, a questão do voto impresso, o que me impressiona, as grandes novidades para mim, é que nas últimas semanas o PDT e o PSB passaram a defender o voto impresso. O Carlos Lupe já apareceu a público falando, e acho que no sábado o Poder 360 publicou uma entrevista do presidente do PSB, Carlos Siqueira, uma entrevista feita pelo Guilherme Waltenberg, em que ele também defende o voto impresso para essas eleições. Eu não sei bem não consegui entender bem esse movimento político desses dois partidos. Acho que eles até vão desequilibrar um pouco ali essa postura do Bolsonaro. Agora, é evidente que não há nenhuma razão para adotar o voto impresso, já que nós não temos no Brasil uma coisa, nós não temos denúncia de fraude. Nós não temos denúncia de fraude, temos um sistema ágil que funciona. Nós não temos nenhum caso significativo em que você tem uma distorção de votos por urna. Isso não existe, tanto é que o Bolsonaro está há 2 anos prometendo trazer provas de que houve fraude na eleição, que ele teria ganho a eleição no primeiro turno. É mentira, porque ele não trouxe. Se fosse verdade, ele já teria trazido. Então, me chama a atenção esse movimento. Evidentemente, o Arthur Lira está envolvido nas duas coisas. Ele tá trabalhando pelo voto impresso, ele está trabalhando pelo distritão. Então, ele está trabalhando aí para ajudar a confundir, para ajudar a fazer esse bolo aí no meio de campo.
acho que é com isso, e aí indo ao artigo do Celso Rocha de Barros, artigo importantíssimo. Acho que ele é um alerta, ele consegue antecipar os problemas, ele entra na discussão, ele antecipa, ele alerta, olha, está sendo jogado. E aí, eu acho que ele tem razão, porque está uma coisa clara, quem joga como o Bolsonaro está jogando é de quem não tem nada a perder, é de quem não está interessado em seguir o caminho institucional. O Bolsonaro o tempo todo radicaliza, o tempo todo ele tensiona, o tempo todo ele questiona as instituições, o tempo todo ele força a barra. Acho que a comparação com o que Donald Trump fez ao sair da presidência, eu acho que perfeitamente, eu acho que ela é não apenas correta, como assim os próprios bolsonaristas, eles deixam muito clara essa relação com aquele movimento. Então, acho que Celso Rocha de Barros tem razão, é preciso que, desde logo, as instituições, as autoridades, a sociedade civil, as pessoas de modo geral, se preparem para uma tentativa do Bolsonaro em não entregar a presidência em nenhuma circunstância. Isso fica claro nos movimentos que ele faz. Se isso vai ser ou não colocado em prática, eu acho que depende mais das condições contrárias que ele encontre do que propriamente da intenção dele. A intenção do Bolsonaro é jogar o tempo todo nessa tensão, e ele não tem, diz que só Deus tira ele da presidência. Quem fala isso é porque não quer sair nem por voto, muito menos por impeachment, né? E aí eu acho que, fugindo um pouquinho já para um outro assunto, evidentemente, o Bolsonaro está acuado pela CPI. A CPI avança muito, a CPI avança rapidamente, avança com fatos concretos. A CPI, que antes tinha 3 fatos, né? A CPI partia do princípio de que Bolsonaro negou a pandemia, Bolsonaro e o governo, negou a pandemia ao não trabalhar pelo distanciamento das pessoas e ao estimular aglomerações. Que o Bolsonaro trabalhou contra a ciência ao distribuir a cloroquina, que não tinha efeito comprovado e efeito nenhum, na verdade. E o Bolsonaro, ele não trabalhou como deveria pelas vacinas, ele postergou, ele embromou a compra de vacina. Esses fatos já eram sabidos, a CPI repassou. Agora, tem 2 aspectos que a CPI avançou muito. A CPI avançou muito na questão dos lobbies privados, que isso começa a ser descortinado agora, e a CPI avançou muito em relação ao gabinete paralelo, que talvez o gabinete em si não tenha nem cometido crime na relação com o presidente. Alguém quer falar para o presidente, fala o que quer. Mas o presidente, ao ouvir quem não está no escopo institucional e ao dar vazão, ao dar repercussão a esse negacionismo propalado, propagado por esse gabinete, que há provas de que se reuniu muitas vezes no Palácio do Planalto, deu conselho. Então, isso está muito claro. Então, a CPI está avançando muito. À medida, dizem que o Bolsonaro está apavorado com essas quebras de sigilo fiscal, sigilo telemático, você começa a ter acesso aí às ligações entre empresários, governantes, como essas relações se deram para o Brasil chegar onde chegou. Tentei falar um pouquinho mais ou menos de tudo. Não, perfeito. Mano, excelente. Eu vou voltar à questão eleitoral depois, então você introduziu o tema CPI, que é um dos nossos temas aqui. Eu coloquei aí na tela o calendário de depoimentos da semana. Amanhã deve ser o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas. Na quarta, que vai expor, ele é acusado de corrupção na compra de respiradores, ele é acusado de leniência e de desídia na questão da falta de oxigênio que matou muita gente no Amazonas, mas ele é bolsonarista, né? E há negócios que passam por ali. Esse é um depoimento que foi imposto pelos bolsonaristas, mas pode se virar contra o Bolsonaro na CPI. Além dele, também pode se virar contra o Bolsonaro o depoimento do ex-governador do Rio, cassado já, Wilson Witzel, que se elegeu apoiando o Bolsonaro, que foi o palanque de Bolsonaro em 2018 no Rio de Janeiro, foi cassado por corrupção, é um ex-juiz corrupto, né? É um ex-juiz que fez o discurso da destruição da política, o discurso
né, de que ele era a salvação para tudo, o mesmo discurso bolsonarista, o discurso da violência, era o ex-governador que dizia que polícia militar, ou seja, a milícia do Rio de Janeiro, tinha que atirar na cabecinha para matar, levando a essa crise social, esse crime repetido e continuado que a gente assiste no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo na capital do Rio de Janeiro, que é o assassinato de pessoas nas favelas, nas periferias, de cidadãos, de cidadãs, de trabalhadores, o assassinato sumário, né, que o Witzel vai terminar, ele pode terminar por deslindar tudo isso, e sem a gente esquecer que Wilson Witzel pode revelar muita coisa da conexão entre Bolsonaro e milícias, né? Eu acho que esse depoimento pode ser explosivo. E, por fim, na quinta-feira, o empresário Carlos Wizard, né, bolsonarista, o empresário ligado ao Pazuello, o empresário que ganhou dinheiro, né, no norte do Brasil, no Amapá, em Roraima, né, ganhou dinheiro com a chegada dos venezuelanos no Brasil, que ganhou dinheiro com a cloroquina, um empresário que estava em busca de alguém que conseguisse negociar, fazer negócio para retirar o nome dele do rol de depoentes na CPI. Eu sei, porque eu conversei com uma pessoa que ele procurou, e essa pessoa o rechaçou, né, tentando comprar a saída dele do rol de depoentes da CPI. Então, o Carlos Wizard, ele estava sob ameaça de condução coercitiva, inclusive com uma gestão da CPI que é possível, com a Interpol, porque ele está em Orlando, nos Estados Unidos. Você já imaginou uma condução coercitiva pela Interpol? Né? Poderia nem acontecer, mas já é demolidor para a imagem de alguém que é, no fim das contas, empresário. Né? Esse empresário bolsonarista, negacionista, né, irá depor na quinta-feira. E depois tem 2 médicos bolsonaristas agendados para sexta-feira, os defensores da cloroquina, defensores do tratamento precoce, que não existe, né, que é anti-ciência, e que eu acho que esses depoimentos cairão ao longo da semana. Mas como você falou, a CPI, ela de fato, ela começou de um jeito e ela já, não é que ela está de numa outra linha, é que a CPI, ela só precisa agora consolidar informações. E ela revelou negócios. Ontem, né, tanto na Folha de São Paulo, com uma reportagem mostrando que a SECOM, administrada na época pelo Fábio Weingarten, que foi a CPI e se enrolou todo, quase sai preso de lá, e que terá o indiciamento pedido. A SECOM retirou 52 milhões de reais, né, de verba destinada à educação através da publicidade pública para a pandemia e desviou para atos de divulgação do governo. Essa foi uma reportagem que envolvia a SECOM. A outra reportagem do jornal o Globo, publicada no fim de semana, mostrava que a SECOM, em ação coordenada com um blogueiro bolsonarista mentiroso, corrupto, vagabundo, chamado Alan dos Santos, que ontem esteve nas redes com mais um ato de fake news, dizendo que o jogador dinamarquês, o Christian Eriksen, tinha desmaiado em campo como reação à vacina contra a Covid que ele tomou, que é mentira. Alan dos Santos é mentiroso, mas o jornal o Globo ontem traz um diálogo, né, por WhatsApp entre Alan dos Santos e o Fábio Weingarten,
em que eles combinam a alavancagem de veículos bolsonaristas com verbas públicas da SECOM, né, para a criação de um escudo de proteção, né, ao governo e a Bolsonaro nos chamados veículos amigos. Quais seriam esses veículos amigos? Está lá descrito. Rede TV, SBT, TV Record, né? E aí fala na criação de uma rádio pró-Bolsonaro. Essa rádio pró-Bolsonaro está criada, está aí. É a Jovem Pan. É o que se tornou a Jovem Pan. A Jovem Pan se tornou na rádio bolsonarista. E construída sob a liderança, não sob a liderança não, porque ele não consegue liderar, mas construída tendo como espinha dorsal quem? Augusto Nunes, que tanto eu quanto você conhecemos muito bem e sabemos a falta de caráter do Augusto Nunes. E Augusto Nunes que está com um pé na Jovem Pan e um pé na TV Record, como diretor do R7, que é o canal de quê? É o canal da Record na internet, né? Então, essa personalidade que está lá colocada na troca, nos diálogos entre Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro, né, citando a SECOM do Fábio Weingarten, isso aconteceu, está lá. Então, essa linha de corrupção está revelada, né? Agora, sinceramente, é sentar e escrever o relatório. É isso? Você citou a Record. Primeiro, quero fazer um registro aqui. Morreu nesse final de semana o jornalista Domingos Fraga, que era diretor de jornalismo da TV Record, jornalista com quem eu trabalhei na Isto É, dos anos 90. Ele era secretário de redação, depois redator-chefe, e ele morreu em decorrência da Covid. Ele já estava se recuperando da Covid, acho que ele ficou uns 3 meses internado, e ele morreu nesse final de semana. A Record adotou essa linha que aceita esse negativismo, vamos dizer assim, e infelizmente perdemos o Fraga, um sujeito, sabe, um bom companheiro de redação, um sujeito cordato, boa praça, com 62 anos. Então, isso lamentavelmente mostra como a negligência com essa doença tem nos custado, como tem doído para todos nós, e é mais um colega, nós que na semana passada falamos aqui da morte do Ribamar Oliveira, tivemos no ano passado o Beto Coura, também jornalista aqui de Brasília, o Domingos Fraga chegou a ter uma passagem para o Brasil no ano passado, cheguei a conversar com ele por volta do mês de junho, ele estava esperançoso que a partir de setembro do ano passado os índices da pandemia iam diminuir, que poderia a economia ser retomada, e infelizmente o Fraga faleceu em decorrência da Covid. O Lula, agora, em relação aí a toda essa movimentação, esse diálogo do Alan dos Santos com o Fábio Weingarten é grave, né? Você mostra o tipo de manipulação direta, e é um tipo de movimento contra o jornalismo, contra a imprensa, contra o bom jornalismo, contra os fatos, né, contra suas excelências, os fatos, né, Lula, porque ficam tratando a partir dessa visão otimista do governo, essa visão pró-economia, e aí eu acho que é isso que eles querem. Agora, Lula, a gente vai notando uma diferença. Nas últimas semanas, eu notei isso no discurso no segundo depoimento do Queiroga, principalmente, tenho notado isso também nas relações pessoais, familiares, grupo de zap aí que a gente tem alguma relação. O governo está apostando muito em dizer que o grande responsável pela vacinação do povo brasileiro, quando ela acontecer, é do governo federal. O Bolsonaro é o grande herói, eles estão trabalhando isso muito bem. Nas categorias que vivem em linha direta com o bolsonarismo, a percepção é de que o Bolsonaro, que agora começou a aumentar um pouquinho a vacina, eu me vacinei nesse final de semana, minha mulher também, aqui em Brasília. Então, assim, deu uma melhora na última semana, eu acho, no ritmo da vacina, essa é a impressão que eu tenho. Eles vão tentar trabalhar firmemente com isso.
Então, eles vão tentar criar outras realidades paralelas. E acho que nisso daí, todo esse mundo que está sendo descoberto pela CPI, essa questão desse empresário, Carlos Wizard, aí, que com certeza, ele circulou com muita desenvoltura nesses bastidores e sempre tratando de grandes negócios. Então, acho que tem aí, sim, um foco de investigação para a CPI e um foco de preocupação para o Bolsonaro. Continuo levando fé na CPI. Agora, Lula, eu acho que eles estão se atrapalhando na análise dos documentos, acho que não está havendo ainda aí, você vê que não está vindo ainda a informação da documentação, está sendo vazada muito pouca coisa, mas eu estou sentindo que estão demorando no processamento dessas informações. Eu vi até notícia no final de semana que eles estavam com dificuldade ali, não estavam confiando muito em chamar delegado da Polícia Federal, mas que tinham que chamar alguém. Então, acho que está faltando a CPI buscar mais esses dados, processar mais. São milhares de milhões, talvez até, de documentos e mensagens. Eles chamaram um grupo de juristas, né, juristas acadêmicos, para começar a escrever a denúncia. Eu acho que, sinceramente, em minha opinião, isso está encaminhado. E alguém perguntou aqui de que serve essa denúncia se o procurador é bolsonarista. A denúncia serve para a exposição. Ela serve para a exposição dos crimes, e não só durante o processo eleitoral, né, mas, sobretudo, depois do processo eleitoral. Né, e aí voltamos àquele artigo do Celso Rocha de Barros, porque há evidências de que o Bolsonaro vai para a cadeia, né, há evidências de que ele vai para a cadeia, por isso ele vai resistir e reagir a entregar o poder. E o Bolsonaro também tem uma audiência contratada no Tribunal Penal Internacional. A gente está falando aqui de genocídio, e a exposição internacional do Bolsonaro é essa. O Brasil ontem ficou de fora da distribuição de 1 bilhão de vacinas que o G7, né, se comprometeu a enviar para países do terceiro mundo, para países pobres, né, para acelerar justamente o retorno à normalidade. Veja bem, Mano, eu vou agora falar, vou juntar alguns temas, mas dar um exemplo concreto da vida, da nossa vida cotidiana. Ontem, nós tivemos, ao mesmo tempo, a Eurocopa e a Copa América que não deveria estar acontecendo, que foi trazida para o Brasil numa aliança entre Bolsonaro, CBF e Conmebol, negando a pandemia. É uma loucura que ela tenha vindo. E aí, para falar de saúde e vida, você tem na Eurocopa, com estádios já com 50%, 40%, 30% de público, você tem um retorno, ali é a prova de que a aposta na imunização, na vacinação, a aposta nos lockdowns bem coordenados, que foi o que aconteceu na Europa ao longo dessa pandemia, ela faz com que a vida normal regresse mais rapidamente e que a economia se reconecte. E aí você tem, de novo, uma visita da vida normal quando você vê os estádios com gente, quando você vê o futebol retornando à sua normalidade do ponto de vista da torcida. Vou falar de futebol já já. E os jogos da Copa América sem público, a gente assistindo aqueles estádios vazios, aquela coisa deprimente, porque assistir a um jogo, a gente se acostumou a isso, mas assistir a um jogo de futebol, ouvindo, né, os berros dos técnicos, das comissões técnicas, os gritos de dor, né, dos atletas quando se chocam dentro de campo, né, é uma dolorosa realidade.
E aí está a aposta na morte, a aposta no discurso da morte, né? Então você tem a Europa com a vida sendo retomada já, e a gente aqui ainda submetido a uma meia-vida, porque você não teve lideranças capazes, né, lideranças sintetizadas na personagem presidente da República, que tivesse capacidade, né, para nos liderar neste momento, porque é um incapaz, é um incompetente. Diga. Olha só, Lula, a TV Democracia, onde eu também participo lá dos programas, eles estão fazendo uma série, bem dentro do que você está falando, estão fazendo lá uma série, primeiro começou com 2 cidades onde são os piores índices por 100 mil de mortes por Covid, e hoje foi feita, aí bem dentro do que você está falando, hoje foi feito o contrário, a cidade que tem o melhor desempenho. Você tem 51 cidades atualmente no Brasil que ninguém morreu de Covid ainda, são 51. O repórter Paulo Roberto pegou a cidade com maior população dessas, uma cidade com 10, 11 mil habitantes, chama-se Bonito de Minas, fica na divisa com a Bahia. Nenhuma pessoa morreu. É uma prefeita, mulher, do Avante, e que resolveu adotar a ciência, não distribuiu cloroquina, adotou todos os princípios que se imaginava. Nenhuma pessoa morreu nessa cidade de 10 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a minha cidade, Iturama, em Minas Gerais, de 40 mil habitantes, morreram 191 pessoas até agora. Uma cidade que tem uma população 3 vezes maior. Uma característica da cidade de Bonito de Minas é que ela fica dentro de uma área ambiental, as pessoas já têm alguma preocupação já com as questões ambientais, e a prefeita, ela fala, olha, e se começar a acontecer Covid aqui, se começar a piorar, tem lockdown, mas nem discuto, tem lockdown mesmo, as pessoas estão entendendo, tem gente que não gosta? Tem. Mas as pessoas entenderam, e assim, o orgulho dela hoje em ter uma cidade de 10 ou 11 habitantes, 10 ou 11 mil, que nenhuma pessoa morreu de Covid. Algumas dezenas de pessoas foram contaminadas, acho que 40 e poucos ou 50 e poucos. Mas então, para te dar um exemplo de como a liderança, no caso de uma prefeita do Avante, não é uma prefeita de esquerda, parece que ela já foi do PDT, se não me engano. Então, falando bem dentro disso daí, Lula, como essa falta de liderança nacional nos leva à situação que nós estamos. Em relação à Copa do Mundo, não havia nenhuma razão, né, para que essa Copa América fosse realizada aqui no Brasil, nem em qualquer outro lugar, né? Não, e aí vem algumas coisas bizarras. Bom, o Bolsonaro teve um default, né, na motociata que ele convocou para São Paulo no Dia dos Namorados, estava lá ele ladeado por um bando bando mesmo, né, bando de bandoleiro, de motoqueiros, né, com as suas casacas, né, com as suas casacas de couro, e apenas 12 mil, num cálculo exagerado, 12 mil motos é muito pouco. Se a gente levar em conta que algumas carregam 2 pessoas, quem está dirigindo, quem está na garupa, vamos dizer que 50% carregasse alguém, são 18 mil pessoas, foi um fiasco a motociata convocada por ele. Aí vem a Copa América, ele aparece ontem, né, num telão, né, público do Palácio da Alvorada, né, vestindo a camisa do Brusque, time de Santa Catarina, que é um estado com um grande eleitorado bolsonarista, vestindo aquela camisa do Brusque, um short, né, no Palácio da Alvorada, né, e apontando o símbolo do SBT. Ô, Lula, oi. Brusque é a terra do Luciano Hang, viu? Ah, não sabia disso. Né? Brusque é a terra do Luciano Hang, né, e apontando o símbolo do SBT na tela. Aí vem o SBT que está transmitindo a Copa América, que o Bolsonaro trouxe para cá, SBT que é a emissora do sogro do Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, né, que detém a verba publicitária através da SECOM, num atalho para os cofres públicos que foi feito pelo governo Bolsonaro, porque nunca o Ministério das Comunicações mandou na SECOM, isso é invenção dele, né? Só que o SBT, humano, perdeu no Ibope para a Rede Globo, que o Bolsonaro queria derrotar, durante o Jogo do Brasil. E
o Jogo do Brasil teve uma audiência média de 13,6 pontos no Ibope, concorrendo contra o programa do Faustão, sem o Faustão, na Rede Globo, porque o Fausto Silva está internado, tratando de um problema renal, né? Então foram subfaustões que fizeram o programa ontem e atingiram uma média de 16,5 pontos no Ibope, né? Então, a abertura da Copa América, com o Brasil jogando contra uma Venezuela desfalcada de 13 atletas que testaram positivo para a Covid, né? Ganhou de 3-0, e ainda assim perdeu no Ibope. E te digo mais, aí vamos para questões do futebol. Ontem, antes desse jogo, a Euro teve o seu melhor jogo até então, que foi a partida de altíssimo, né, nível técnico, né, entre Holanda e Ucrânia. A Holanda apresentando uma seleção renovada, uma seleção maravilhosa, um jogo de futebol espetacular, que aos 30 minutos do segundo tempo contava apenas 10 faltas. 10 faltas. O jogo foi 3-2. Realmente, nível técnico de Copa do Mundo, né? O primeiro cartão amarelo dessa partida foi dado nos acréscimos, aos 47 minutos. O jogo foi até os 50. O jogo Brasil e Venezuela foi um jogo em que a seleção brasileira jogou um futebol burocrático, né, contra uma seleção totalmente esfacelada, né, mas um jogo picotado por faltas, um jogo repleto de cartões amarelos, né, mostrando que o que a gente joga na América do Sul, infelizmente, porque quem nos acompanha aqui sabe que eu, você, gostamos de futebol, né? Somos futebol raiz, trouxemos o Fábio Altman, redator-chefe da revista Placar, na semana passada, para discutir futebol. O jogo teve uma série de cartões amarelos, porque na América do Sul se joga a Série B, e você entende de Série B, você que torce pelo Cruzeiro, né, a Série B do futebol mundial, né? Mano, como a gente está com pouco tempo, você vai ter que sair já. Eu vou rapidamente falar numa questão aqui que eu queria colocar, depois eu falarei do nosso grande convidado para sexta-feira que vem. Mas eu quero voltar ao tema eleição. O Ciro Gomes foi para as redes ontem falar do seu PDT, fez um discurso quase bolsonarista também. O Ciro, como a gente tem dito, que está perdido no cenário atual. E o ex-presidente Lula foi para o Rio de Janeiro, né, onde costurou, começou a costurar uma aliança que pode conter, inclusive, o prefeito Eduardo Paes, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, o Freixo, que foi para o PSB, o Molon, que está no PSB, né, o próprio PT do Lula, que tem personalidades lá, como a Benedita da Silva, né, e o PSOL. Né, então, uma costura ao centro. Né, Lula segue celeremente fazendo essa caminhada para se converter no candidato do centro com um discurso e com uma postura de esquerda. O desafio para o Lula, nesse momento, isso não é uma coisa não é uma coisa exclusiva da minha cabeça, é uma preocupação do pessoal da esquerda, ele não trincar o cristal à esquerda. Fale rapidamente, Humano. Não é isso, Lula. Acho que as conversas aí estão avançando muito, ver todos esses movimentos. O PSB é um partido que fica muito importante agora, com a saída do Freixo, talvez o Flávio Dino, outros do PCdoB. Então, tem um movimento importante nessa centro-esquerda. À medida que também isso aí pode significar uma aproximação com o PT, mas acho que isso tudo são movimentações que a gente tem que ficar muito atentos aí, nós devemos ficar muito atentos, e que tudo isso, o jogo de 2022 está sendo jogado agora, as conversas estão sendo feitas agora,
Então, acho que tudo isso vale muito a pena. Lula, eu vou ter que já ir deixando vocês, você vai anunciar... Jair nada. Jair nada. Aqui não se fala Jair nada. Aqui Jair nada. Jair só saindo. Vou deixar você aí, falando do nosso ilustre convidado de sexta-feira próxima, nosso querido amigo, e aí deixar um abraço também para quem nos acompanha até agora, e vamos ficar atentos, hein, esses depoimentos da CPI essa semana, eu acho que dali pode sair coisa assim, ali tem uns fios desencapados que podem sim trazer aí novidades boas. Um abraço, Lula, um abraço, pessoal, até quarta-feira. Muito obrigado, valeu todo mundo. Perfeito. Eumano, obrigado, bom programa lá na TV Democracia. Eu ficaria aqui falando de Laurentino Gomes e escravidão, né? Será o nosso convidado de sexta-feira, né, que vem, já confirmado, o jornalista Laurentino Gomes, autor, né, da saga maravilhosa 1808, 1822, 1889, livros espetaculares, né, que mostram momentos fundamentais da história do Brasil, né, o Laurentino que fez uma trajetória muito interessante das redações para se tornar, né, o melhor texto, né, de livros de história, né, da nossa história, né, de livros paradidáticos, né, e o Laurentino que começou o ano passado com a saga Escravidão, aliás, o volume 1 de Escravidão foi prêmio Jabuti do ano passado. Ele está lançando o volume 2 esta semana, e o Laurentino, que trabalhou com o Eumano, chefiou o Eumano na sucursal da Veja, a Veja quando ela existia, né, em Brasília, e trabalhou comigo também na Veja, quando eu estava na Veja aqui em Brasília, mas ele era o diretor de Vejas regionais em Brasília e no Recife, né? Um grande amigo de muitos anos, né? Estará conosco aqui na sexta-feira no programa, né? O autor de Escravidão, a saga. Né? Será, sem dúvida, um programa muito interessante para que nós possamos ouvir uma das vozes mais consequentes do jornalismo brasileiro, né? E um personagem que fez uma transição espetacular das redações para uma nova vida, se reinventou como escritor, né? E esperamos que vocês venham, que estejam conosco. Quem nos acompanha pela TV 247, onde esse programa é retransmitido também. Se for inscrito no 247, não é inscrito aqui, inscreva-se no nosso canal. Se for inscrito aqui e não é inscrito no 247, inscreva-se na TV 247. Né? Estamos construindo uma rede de jornalismo, com jornalistas que fazem análise, que trazem fatos, que discutem a verdade e não que trabalham com fake news, como é o que existe do outro lado da cortina, da mentira. Muito obrigado, até logo, né? E estaremos com vocês de novo na próxima quarta-feira, aqui no canal e também na TV 247. Obrigado.